Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia você aí que nos vê e segue aqui pela Rádio da Vila. Estamos começando Em Cima da Hora, o nosso noticiário que vai até 9 horas da manhã com muita informação, com opinião e os comentários com análises, conteúdos, tudo para você ser o mais bem informado ouvinte aqui da região. E já a presença aqui no estúdio, o empresário Marcelo Medrado. Bom dia, Medrado. Bom dia, Heraldo, bom dia aos ouvintes da Rádio da Vila. Todo o pessoal que está nos acompanhando a partir de agora, um bom dia para todos. O Medrado foi militar, logo cedo foi bater continência lá no Forte dos Andradas, aguardando o nosso capitão, nosso presidente da República. Tenente. Não, ele não é capitão? Tenente. Ué, ele não reformou e automaticamente não... Não, tenente. Não? Ele diz que é capitão e vai falar que o outro não é general lá do ele Irã. É capitão, mas os outros não são generais. Ah, então tá certo. Tá certinho. Tá certíssimo, né? MEC e Justiça lançam bolsas para pesquisas sobre segurança pública. Vamos até Brasília. Os Ministérios da Justiça e da Educação lançaram nesta quarta-feira um programa para impulsionar a pesquisa de estudos para aprimorar ações em segurança pública. O Programa Nacional de Cooperação Acadêmica em Segurança e Ciência Forenses vai bancar bolsas de estudo para mestrado, doutorado e pós-doutorado com temas nesta área. Ao todo, serão investidos mais de 10 milhões de reais. A maior parte dos recursos vem do Ministério da Justiça. Segundo Abraham Weintraub, a ação, focada em segurança pública, é inovadora no meio acadêmico. Não tinha essa linha de pesquisa, vocês acreditam nisso? Para pessoas, pesquisadores que queiram aprofundar conhecimento, pesquisa, soluções de biologia, qualquer área do conhecimento que beneficie a segurança pública, devolvendo para as famílias brasileiras o imposto que elas pagam para melhorar a segurança pública. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, sustentou que entender as inovações na área parte de pesquisas e estudos que podem auxiliar no combate à criminalidade. Exatamente para promover estudos científicos na área da segurança pública. Hoje nós temos é um pouco clichê dizer isso, um admirável mundo novo, porque existe uma série de tecnologias sendo desenvolvidas que são importantes para a área da segurança pública, e nós precisamos de mais estudos sobre segurança pública, em particular sobre o emprego dessas novas tecnologias, como nós podemos utilizá-las no âmbito da segurança pública. A previsão é que o edital de seleção de projetos seja publicado nos próximos dias. Os valores das bolsas variam conforme o nível acadêmico, de R$ 1.500 a R$ 4.100. A seleção dos temas e pesquisadores será feita por consultores da CAPES, Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Impressionante isso aí, Impressionante, né? Impressionante. O nosso ministro da Educação aí. Nós estamos perdidos, viu, Medrado? Estamos perdidos. Precisamos nos achar. Precisamos nos achar. Agora, eu acho que é importante a gente destacar que é sempre bom quando a gente regulamenta determinados cursos, formações, né? Aí sim. Isso realmente, tirando de lado o impressionante, eu acredito que isso é importante, porque sabe uma coisa, Heraldo, que a gente vê muito aí nessa TV aí da Vênus Platinada, né? E sempre tem um especialista. Fulano de tal, especialista. Todo mundo é especialista. Teve um aí, sabe que teve uma vez que eu falei, rapaz, eu já vi esse cara, eu tinha visto ele no jornal da hora do almoço, e depois ele estava lá no canal fechado de notícias. Nos dois ele tinha especialidades diferentes. Ah, bom. Aí se você for ver mesmo a formação acadêmica do cidadão,
Nunca passou no banco escolar lá, Não, né? Nessa área específica aí que ele se diz especialista. Ele é especialista em segurança pública, depois é especialista... Nunca entrou numa cadeia, nunca viu... Em avião, né, em acidente aéreo, aí você vai ver o que o cara faz. Ele é enfermeiro. Bom, aqui a gente tem fiscal de feira que é secretário. Tem laçador de cachorro que ganha 30 mil. Mas não tem mais laçador de cachorro, né? Acabou a mas os carrocinha, 30 né? mil continua caindo na conta, né? Bom. Muito bem, olha, juiz manda tirar do ar especial de Natal da Porta dos Fundos. Lá do Rio de Janeiro, Ricardo Rodrigues. A Justiça do Rio de Janeiro censurou o Porta dos Fundos nesta quarta-feira. O desembargador Benedito Abicair determinou que a Netflix retire do ar o especial de Natal do grupo de humor. No vídeo em questão, Jesus é retratado como um homem gay. O pedido de exclusão do episódio foi feito pela Associação Centro Dom Bosco Fé e Cultura. Depois de negado pelo desembargador de plantão, o recurso foi enviado ao relator, que acatou e ordenou a retirada. Na decisão, o juiz alega que o grupo abusou do direito de liberdade de expressão através de deboche e do escárnio da fé cristã. Tanto o grupo Porta dos Fundos quanto o Netflix ainda não se pronunciaram. O episódio permanece no ar até que a intimação para a retirada seja entregue. A decisão pode ser revertida por alguma instância superior de justiça. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Ricardo Rodrigues. Tá aí o Ricardo Rodrigues com essa decisão do desembargador lá do Rio de Janeiro. O de plantão, o desembargador de plantão negou a liminar, né? Mas agora o relator mandou tirar do ar. Se bem que a Netflix ainda não foi, até ontem não havia sido notificada dessa decisão, mas além de absurda e totalmente fora de propósito, ela já vem com um certo atraso, né? Passamos até o dia de Reis já, né? Já até desmontaram a árvore. Vamos até desmontar a árvore de Natal e ainda estão falando no especial de Natal. Heraldo, isso que é importante também pontuar, que esse desembargador é o mesmo desembargador que quando o presidente da República foi processado por suas palavras, né, em termos de homofobia, ele garantiu que aquilo não se poderia censurar o direito de expressão. Né? Então, talvez esse desembargador tenha 2 pesos e 2 medidas para o que ele considera direito de expressão, né? Ainda que eles pesem o mesmo. Pois é, a decisão foi do desembargador Benedito Abicair, da 6ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? O vídeo chamado A Primeira Tentação de Cristo retrata Jesus Cristo como um homossexual que se envolve com Lúcifer. O especial de Natal gerou polêmica e virou pretexto para um atentado contra a sede da produtora Porta dos Fundos, que é lá no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro, né? 2 coquetéis Molotov foram lançados por um grupo que se apresentou na internet como integralista dentro do prédio, causando um incêndio foi controlado antes de causar danos significativos. Um dos acusados aí pelo atentado, o tal de Eduardo Fauzi, Richard Serkis, 41 anos, está foragido, está lá na Rússia, deve ter ido pedir asilo lá pro Putin. Sidney Costa. Heraldo, bom dia. Bom dia. Cheguei a tempo de comentar essa notícia, que é a mais que ocupa as redes sociais no momento, né? Não está atrasado não a decisão. O que aconteceu é um agravo de instrumento. Na verdade, a juíza que primeiro analisou o caso, logo em seguida a publicação do filme, ela não deu a liminar e entendeu que não havia quebra da liberdade de expressão. E depois agravaram de instrumento e veio cair lá no tribunal e esse desenvolvimento que você acabou de explicar para a gente. O relator entendeu que é uma medida necessária que venha agravando a circunstância depois daqueles ataques com coquetéis Molotov e que, no mérito, ele vai esperar para decidir melhor.
Agora, isso é uma questão muito antiga, né? A gente lembra da Cristiane Federal, quem lembrou dela foi os Titãs. Nunca amadurecemos essa questão da liberdade de expressão. Naquela época, a ditadura forte passava música que você não entende como passou, como aquela do Chico, Cálice, afasta de mim esse cálice, passou e não passava outras coisas. Aliás, você queria fazer uma música passar naquela época, você colocava palavrão. Colocou palavrão naquela época, passava. E agora é essa a questão, que você não pode mexer com liberdade religiosa. Essa questão ela tem uma linha tênue. Realmente, se você pensar, essa discussão monomaníaca de Deus contra o diabo contra Deus, está em todas as religiões. Todas, ou é contra Deus ou é contra o diabo o negócio. E essas circunstâncias ferem sim até a parte penal da liberdade religiosa. E a gente sabe o resultado disso. Toda vez que você fere esses conceitos religiosos mais sensíveis para o fiel, acaba dando repercussão, como do Charles Hebdo, lá na França. Tem os terroristas religiosos também. Tem aqueles que entendem que a morte é a maneira de fazer um julgamento daquele que fere a religião. Quer dizer, a gente não amadurece essa questão. Quando cai no judiciário, você viu essa marcha e contramarcha, a juíza não viu problema nenhum, que analisou o primeiro caso, por isso que só agora saiu o resultado. Já o do agravo de instrumento viu. Quer dizer... mas eu acho que a argumentação do desembargador é pífia. Ele para embasar a decisão dele, ele diz que a sociedade brasileira é majoritariamente cristã. É isso que eu acabei de falar. Independente de ser cristã, esse confronto Deus e o diabo tem todas as religiões. Eu posso ser um ateu, não acreditar em absolutamente nada. Sim. Então, o que se falar... E não é respeitado também. Sabe que o ateu não é respeitado. De Cristo, do capeta, quem sabe, do chifrudo, pra mim não está dizendo absolutamente nada. Agora, esse negócio de mexer com religião, mexer com minorias e tal, é um risco calculado. Quem faz a paródia, quem faz o humor, quem faz a crítica, nem sabe do risco que está correndo. Você sabe eu acho que muito pior do que ataques verbais ou intelectuais às religiões são os ataques físicos, com coquetel molotov, onde queimam centros de umbanda. Exatamente, no Rio de Janeiro então eu acho que muito pior é religião contra e não há nenhum tipo de atitude da justiça. Por exemplo, você citou um problema aí das religiões de matrizes africanas e tal. No Rio de Janeiro, quem é que mais combate isso? São exatamente outra ala. O crente, quer dizer, universal mais, né? Não é? Então, mais a linha sai por aí queimando o terreiro, então, pegando o pai de santo e crucificando. Não, isso é uma questão de amadurecimento. A gente não tem essa questão muito amadurecida. Cadê o desembargador? Vai proibir? Agora. Vai fechar a igreja? 3 rubricas impedem que você faça um julgamento como algo geral. Principalmente na questão quando é analisada pelo judiciário. A primeira se fere a Constituição ou qualquer lei. É a primeira rubrica que você tem que ver. Não fere. Quer dizer, aquela questão da liberdade religiosa que está no Código Penal chegou perto, sim, porque você está marcando uma pessoa de um comportamento que nunca foi discutido. Pelo contrário, Jesus era um comedor. As primeiras filmagens que falaram de Cristo, ele era o amante de Maria Madalena. Essa tua posição pode ser criticada também. Sim, foi, mas eu quero te dizer que nessa questão ficou mais grave, porque enquanto ele foi comedor, nem os crentes entraram com nada. Olha, tu entendeu? O que eu sei é o seguinte, o judiciário está se metendo em assuntos que só tem servido para ridicularizar. Então, mas eu não acabei as outras 2 rubricas. A primeira legal, eu acho que chegou perto de ferir a legislação, com questão de respeito à liberdade religiosa. A segunda questão, comportamento, mas costume. Mas o respeito não é motivo para a segunda questão, comportamento, costume, que vai, pelo que eu falei agora há pouco, até ontem era comedor. Tem um filho com Maria Madalena, tem até o livro do Don Brown sobre isso. Mas quer dizer, é motivo para proibir? Não, estou dizendo, até ontem era. Então, quer dizer, também... entra no campo do comportamento, do costume. Eles avançaram um sinal aí. E o terceiro aspecto, aquilo que a sociedade resiste. Quem faz a lei na sociedade? A sociedade resistiu. Mas se você pegar o resultado do agravo foi perto do que é mais conveniente nesse momento, Heraldo. O resultado do agravo de instrumento. Tirar do ar. Não, eu não tirar do ar. Não, eu não. Quer dizer...
é uma falta de maturidade com a gestão. Se você... Mas nesse momento eu acho uma decisão para se pensar. Se essa decisão fosse até a primeira metade do século passado, até se aceitaria, porque mas a gente está na metade do século passado. Era dominada ainda pelos dogmas da Igreja Católica. Hoje não tem mais mas nada o comportamento disso. nosso está voltando a ser bem vetusto. Se você passar a referendar... Até infantil, né? Até infantil. Quem se ofende com um negócio desse não está muito convicto de Jesus não era isso nem aquilo. Não está muito convicto sobre Jesus. Porque se tu tem convicção... Aliás, a fé é acreditar num absurdo. Sim. Entendeu? Se você fica qualquer coisa mexendo na tua fé, você não está muito convicto disso. Se você for ver esse filme, foi visto por pouquíssimas pessoas. Eu vi o filme. Pouquíssimas pessoas. Sou obrigado a dar risada. Porque... Que em termos de sociedade, em termos de não vai alterar absolutamente nada na fila do gás, na fila da carne. Se tu tem fé, tu não vai acreditar naquilo. Né? Se a tua fé não está presa ao que se apresenta, tu não vai acreditar naquilo, né, meu irmão? Em primeiro lugar, Heraldo, isso não está público na internet, isso não está público na TV aberta, isso está dentro de um canal fechado, onde você tem que pagar para ter acesso. Além de pagar para ter acesso a esse canal fechado, você ainda tem que ter a internet, né? Ou seja, se reduz, né, a quantidade de acessos à condição de que só vê quem quer. Né? Então, se alguém quiser ver, que veja. Né? Que veja, isso não está sendo empurrado, entuchado, goela dentro de ninguém. Guardadas as proporções, seria a mesma coisa que você proibir a venda de um livro. Pô, tá lá na livraria. Eu sou obrigado a te Como dizer teve uma decisão agora de censurar a publicação de um livro de um jornalista sobre essa criminosa aí, essa Susana Richthofen lá, dizendo que, olha, o processo é público, o jornalista se baseou em fatos públicos, fatos que estão no processo. E aí não pode. Eu sou obrigado a te dizer. Aí eu acho que tenham levado em consideração o direito de imagem, né? Eu acho que mais por esse lado, não por conta do conteúdo. Mas mesmo assim, você vai apagar o que está lá? Mas é que quando você trata isso de forma jornalística é uma coisa, quando você traz o cunho do lucro, se transforma outro. Eu acho que se tivesse... concedido a ela parte dos ganhos, com certeza não haveria nenhum tipo de censura. Né? Claro que não. Eu sou obrigado a te dizer que o Fábio Porchat está marcado, né? Porque acabou protagonizando o filme, mas olha, o show que o Gregório do Vivier dá nesse vídeo aí, eu não achava muito ator ele, achava mais de escrever. Ele é bom nessa parte. Mas esse rapaz não foi o mesmo que mandou aí um hacker... Mas o cara brilhou, velho. Esse cara quando quer fazer fuçar lá o Ali Camel da Globo, não sei, outros diretores. Ele é esquerdista, não sei se chegou nesse nível. Mas ele faz campanha, Não chegou nesse nível, não chegou nesse nível, porque ele foi depois na Polícia Federal. Ele disse que só falou por falar. Quer dizer, então um cara que faz esse tipo de coisa realmente, pra mim, não merece crédito nenhum. Ele me surpreendeu como ator. Não merece crédito nenhum. Pra mim é bandido. Como assim? É bandido. O cara, ele ou o hacker? Ele que tá pedindo, ele que tá contratando. É a mesma coisa que você contrata um matador aí e mata o cara lá. Hoje é um dos modos de você fazer revolução política. Mas por que você não vai com essa moral toda controlar mais isso? Não é questão de moral. Isso agora já acabou. Ele só fez isso porque... Ele teve um desentendimento. O Trump está respondendo o processo por causa disso. Ele teve um desentendimento lá com a direção da Globo. Foi só por isso. Mas hoje faz parte do jogo. Faz parte do jogo? Como aqueles jornais anônimos do passado. Né? Então, hoje nós vamos ter que conviver com isso daí. Tem moral um sujeito desse? Pra mim não tem. E quando vaza alguma coisa, viu, Heraldo? Tu só sabe de alguma coisa que os caras andam aprontando por esse meio aí. Senão tu não descobre, não. Mas se for assim, então tudo bem. Virou essa zona agora. Vamos ter que conviver com isso, né? É melhor não fazer mais nada, né? Que se não for pego pelo sistema de controle, vai ser pego por esses lances aí de hackers e gravações e tudo mais. Nós estamos hoje policiados de todos os modos. Mas não quer dizer que seja a realidade. Eu posso também... Não sei, até agora ninguém conseguiu entrar com ação para resistir a tudo isso. Nem o Moro cismou de entrar com nenhuma coisa em sua defesa. Ficou tudo por isso mesmo. Mas
a gente viu o que aconteceu no processo do Lula, né? Não foi todo perfeito não, como manda os andamentos processuais. Olha só, a reclassificação de prédios em Santos altera o valor de IPTU. Moradores têm reclamado que em algumas situações o valor do IPTU aumentou até 20%. Segundo a Prefeitura, o reajuste foi de 3,22%. A justificativa está baseada no Código Tributário da cidade, no qual consta a fiscalização sobre o padrão construído da edificação. Se a reavaliação se fizer necessária, ela pode aumentar ou diminuir o valor venal e, consequentemente, o IPTU. Bom, para mim isso aqui é um roubo, entre aspas, na verdade. Porque esse é o tributo mais injusto que se tem, é o IPTU. Não é? Imagine você que você tem uma casinha velha de 50, 60 anos de construção, fez uma reformazinha, você revalorizou ela. Não, essa coisa de se usar o padrão de construção para tributar, eu acho ele até bastante democrático, né? Muito melhor do que somente o metro quadrado, porque o metro quadrado você impõe tanto ao pobre quanto ao rico o mesmo pagamento, né? E aí tem as desvalorizações por zona, todas aquelas coisas, que não é o caso de Santos. Santos não tem esse zoneamento, né? E não, como, por exemplo, ocorre em Praia Grande, zona 1, zona 2, zona 3. É padrão de construção. É padrão de construção. Agora, você pode ter levando em consideração, um chalé de madeira, então, mas na ponta da praia, ao lado de um prédio que é de alto padrão. Levando em construção essa condição, né, de padrão de construção, por algumas construtoras que existem nesta cidade, o cara deveria ser isento de IPTU, né, porque não tem padrão nenhum. Né, é completamente fora de padrão o que se faz. Né, se constrói do jeito que querem, fazem do jeito que querem, né, não se respeita nada na hora de construir. Eu não sei onde é que fica esse fiscal. Bom, o fiscal de obra está fazendo projeto para construtor e fazendo festinha junto da associação de engenheiros, né, quando na verdade ele deveria estar fiscalizando as obras. Agora, a questão do IPTU, Heraldo, eu acho que para se evitar isso, né, deveria se aplicar o IPTU progressivo nessa cidade. Né? Áreas não ocupadas, imóveis, aí você paga mais. Ele vira, né? Aí você de especulação. Né? É isso aí. Então está na hora de se aplicar o IPTU progressivo na cidade de Santos. Porque quem mora na cidade de Santos e usa o seu imóvel não pode passar por uma situação. Imagina 20%. Né? Quanto foi a inflação do ano passado? Deus. E a dos anos chegou anteriores? A 4, né? Ou seja, isso é um acúmulo de 5 anos. Agora em 2013, na primeira votação que teve do aumento do cálculo do IPTU para 2014, a Câmara Municipal de Santos, na sua composição à época, alguns, inclusive hoje deputado mais votado, deram uma carta branca ao prefeito de Santos para que ele aumente o IPTU da forma que ele quiser, o quanto ele quiser, sem precisar a aprovação da Câmara. Né? Existe hoje essa carta branca ao prefeito de Santos, né? Que eu acho que estava na hora de ter rasgado já. A Câmara Municipal deveria ser menos submissa, né? Seja só um pouquinho, né? Para acabar com isso, porque quem está pagando é a população. 20% de aumento no IPTU é de uma disfarçatez sem tamanho. Não, e outra coisa que eu não consegui entender até hoje, qual é a contrapartida do IPTU? E não me diga que é, por exemplo, limpeza de rua, porque isso aí é uma rúbrica à parte que vem dentro do IPTU. Então, por que, né, qual é a contrapartida que a prefeitura dá, para tributar o teu imóvel? Você já paga tanta coisa nessa vida, meu Deus do céu. Qual é a contrapartida? O IPTU existe para isso. Para quê? Para ter contrapartidas no serviço de manter a cidade. Não, manter a cidade está lá a parte. Se você pegar o teu carnê do IPTU, está lá. Taxa de recolhimento de lixo. Aí é uma taxa de algumas áreas. Não é mais imposto, é taxa. Porque é um serviço que é realizado. Então, o problema, Heraldo, é que... A ideia é essa mesmo, de receber de quem tem melhor imóvel para conseguir uma questão urbana melhor para a cidade. A ideia é essa. Nos municípios se faz muito o balaio,
Pega o balaio, pega todo o dinheiro e põe lá dentro. Tu não sabe mais de onde veio o dinheiro. Não vem. Né? Você não sabe mais de onde Aí ele você veio. fala assim, para uma melhoria. Se vai asfaltar uma rua, ele põe lá aquele serviço de não sei o que o morador paga. Paga. Além do IPTU, ele vai pagar aquela taxa lá do asfaltamento, da drenagem, enfim, de tudo. Quer dizer, então o poder público não te oferece absolutamente nada, né? Eu acredito que deveria se fazer uma mudança. Tem que ter uma alteração nessa política tributária que não é possível. A ponto de se determinar o que vai para o quê. Né? Por exemplo, a gente sabe que no ano passado o Santos recebeu o repasse do Estado de São Paulo, do ICMS, né, da alíquota do ICMS, de mais de 300 milhões. Foram mais de 300 milhões, fora a parte do IPVA e tudo isso aí. Bom, foram 321 milhões. Só que aonde está esse dinheiro? Né? O que acontece? A prefeitura termina usando esse dinheiro, está no orçamento já para esse ano, justamente esses valores. Justamente. Né? Ele usa esse dinheiro como garantia de empréstimos. Esse dinheiro não é aplicado onde ele deveria. O ICMS, ele é feito para investimentos, né, na saúde, segurança, habitação, educação, investimentos, não é nem para pagar salário. Né? Mas os prefeitos, como o daqui, usa isso como garantia de empréstimo aos bancos. Eu acho que, por ser também uma rubrica que faz força no orçamento do município, todo início de ano tem discussão sobre ou aumento ou sobre atrasos de IPTU. Sabe que hoje, de 2009 para cá, acabou se consolidando um entendimento que dívida de IPTU é próprio terreno. É como se fosse dívida da própria coisa. Que até 2009 você tinha o bem de família, você não podia perder o imóvel nem por dívida de IPTU. Hoje, se você ficar devendo IPTU, você vai para leilão e perde o imóvel. Então hoje parece que é uma rubrica que você pode mexer que constrange o devedor. Se você não acerta isso, você fica correndo o risco do judiciário municipal acabar entrando com uma cobrança e levando até leilão o teu imóvel, que às vezes nem é o valor daquela dívida, mas acaba chegando nessa circunstância constrangedora. Mudanças que eu quero pontuar para encerrar. O judiciário poderia consertar tudo isso. Agora mesmo eles falaram. Por que eles falaram isso? Se você arrumar um engenheiro e entrar com uma revisão, a gente vai rever a possibilidade. Mas isso vai depender também do judiciário, que no caso deles não rever, seja atuante, o que nós não temos visto. Verdade. Apenas 11% dos brasileiros têm renda para contas do início do ano. Larissa Mantovan. O mês de janeiro é para alguns momento de preocupação com as contas que vêm pela frente. É o caso da professora Silvânia dos Santos, de 51 anos. Ela comprometeu parte da renda com imprevistos que surgiram no fim do ano passado e agora se planeja para enfrentar as despesas de 2020. Vou cortar todos os gastos extras, tipo lanche, comer fora, passeios que eu fazia direto, porque a coisa está muito difícil agora. São milhares de brasileiros na mesma situação de Silvânia. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, apenas 11% dos consumidores têm condições de pagar as despesas sazonais deste período. 22% dos entrevistados não fizeram qualquer planejamento para arcar com o IPTU, IPVA e os materiais escolares. Essa situação pode gerar complicações financeiras nos próximos meses, como explica a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauchi. A falta de planejamento financeiro para essas despesas, em primeiro lugar, faz com que o brasileiro tenha que parcelar essas contas. E aí, ele não consegue se aproveitar dos descontos oferecidos. Em segundo lugar, para aqueles que são ainda mais descontrolados ou que têm um orçamento ainda mais apertado, o que acontece é que esse brasileiro acaba não conseguindo pagar, fazer frente a todas essas dívidas. E muitas vezes fica inadimplente e acaba tendo que pagar essa conta com juros de atraso, ou seja, um valor ainda maior.
Ainda de acordo com um levantamento da CNDL, apenas 26% dos entrevistados estão mais tranquilos com as despesas de início de ano. A pesquisa também mostra que 21% das pessoas guardaram ao menos parte do 13º salário para honrar esses compromissos. 17% disseram ter montado uma reserva ao longo de 2019 para cobrir esses gastos. A CNDL ouviu 813 pessoas em todas as regiões do Brasil. O índice de confiança da pesquisa é de 95%. A agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. Bom, aí não tem jeito mesmo, né? Começo de ano é sempre assim, são muitos impostos, escola das crianças, IPVA de carro, IPTU, 20% de IPTU, realmente não dá, né? Se você pudesse aumentar o seu salário na mesma proporção, aí seria uma maravilha. Mas como não pode, né? Faz o empréstimo consignado e fica rolando a dívida. É assim que vive o brasileiro, não tem outra escapatória. Eu acho que essas proporções que atingiram aí as pesquisas, né, os índices, somente 11% da população consegue, né, vai conseguir pagar suas contas. Ou seja, você colocou 90% da população na berlinda, né? Isso também é derivado de determinados movimentos, né, que os governos vêm fazendo, o governo federal vem fazendo, perda, né, de capacidade de pagamento, não só em janeiro, mas durante todo o ano, né, para a população. E a gente não vê, por exemplo, os governos municipais, que é onde você vive, né, fazerem tomarem algum tipo de medida, alguma coisa, para, no mínimo, dar uma reduzida nessa situação. Porque os governos municipais são os que mais têm condição para isso, né, de atuar junto a isso. Não aumentando o IPTU em 20%. Né? Um exemplo marcante que nós comentamos ontem aqui, que foi exatamente essa empresa que está operando o sistema de transportes em São Vicente. Carrossela, né? Não. Esse é exclusivo lá da ponte, né? O sistema de ônibus mesmo. Então ele abriu o cadastramento para os estudantes pagarem meia entrada. Só que você vai ter que ir lá se cadastrar, comprovar que está matriculado regularmente num curso, essa coisa toda, e pagar 3 tarifas. Não, nem pela metade. 3 tarifas. Quer dizer, então você está proporcionando para a empresa um sistema que você vai antecipar a receita, né, através do credenciamento, e vai passar a utilizar um cartão, mas você está adiantando receita e você tem que pagar por isso. Ao invés de ter desconto. Ao invés de ter desconto. Ora, não tem que cobrar nada. Se você vai lá e está fazendo um cartão, um cadastramento, e você vai antecipar dinheiro para a empresa, como é que você vai cobrar do cidadão? Como é que a prefeitura permite isso? Como é que o Ministério Público não vê? É justamente isso que eu acabei de te dizer. As prefeituras, os governos municipais são os que mais têm condição de proporcionar esse alívio à população. E não fazem. Né? E a empresa já ganha por quê? Porque já há pelo menos 2 décadas que não tem mais o cobrador no ônibus, né? Você tira o dinheiro do ônibus, você já antecipa para a empresa, ela, quer dizer, trabalha com o teu dinheiro, vira uma financeira. Vira uma financeira. E o mais grave, que as prefeituras não têm controle desse dinheiro, né? Não tem controle desse dinheiro e vou te falar mais, essa antecipação, que até por lei, né, existe, você tem a condição de ter desconto quando você antecipa, né? O que você paga antecipado, você recebe um desconto. Isso não é aplicado, esse desconto não é aplicado proporcionalmente na tabela GIPOT, quando se faz a denominação da tarifa. Por que isso não acontece? Né? Então, mais uma vez eu vou repetir, o único que tem condição de trazer algum alento para a população, né, e dar algum conforto, ter essa possibilidade, é o governo municipal. Então, as pessoas... mas quando ele se alia com o empresário, com o lucro, aí fica complicado. Por exemplo, Sidney, como é que ficou a situação do usuário de serviço que se utilizava daquela cooperativa que explorava o serviço de transporte em São Vicente e que não é aceito nessa nova empresa que está operando lá? Como é que ele faz para migrar esses créditos que ele tinha? Pois é, essa política é antiga, né?
Você vai perder? Só recebo e devolver em serviço é muito difícil. Isso é uma política antiga, é uma política que não teve governo que consertou isso com muita clareza. Agora, Heraldo, a pesquisa tem um vício. Ela, quando vai falar de pessoas que estão devendo, tem que incluir a discussão dos juros bancários. O problema maior hoje de você não conseguir pagar suas dívidas são as políticas de juros bancários que não tem jeito de você resolver. É uma autoridade incompreensível, até para o momento econômico que estamos vivendo. Já mexeram na reforma da trabalhista, já mexeram na reforma da Previdência, que disse que isso daí ia dar uma confiança para você poder baixar juros e tudo mais. E, no entanto, a gente não vê acontecendo isso. Nem agora mesmo com essa ideia do Paulo Guedes de começar a cotar os juros. O governo ter poder de cotar os juros, que eu acho que vai ser o momento mais difícil da economia nacional. Toda vez que tu não deixa o mercado resolver, começa com essa coisa de dar penada, fica a coisa bem pior. Eu acho que o problema da dívida é esse também, o aumento dela por conta de uns juros que a gente nunca entende a política dele. Muito bem, começa a distribuição de ingressos para a encenação de São Vicente. A Prefeitura começou hoje a distribuir os ingressos para a 38ª encenação da Fundação da Vila de São Vicente. Neste ano o evento vai celebrar o aniversário da cidade e as apresentações serão entre os dias 18 e 22 de janeiro. Os ingressos podem ser adquiridos mediante a doação de 1 kg de leite em pó, que será encaminhado para o Fundo Social de Solidariedade de São Vicente. A administração quer disponibilizar 5.000 ingressos por dia e a retirada é limitada a 10 entradas por pessoa. Nossa. Tá aí, pelo menos vai ter uma arrecadação boa de leite em pó aí que o fundo poderá distribuir para as entidades aí assistidas pela Prefeitura. É um evento que a cada ano atrai realmente bastante gente. E tem que se renovar, né? Porque é sempre a mesma história. Então você tem que contar a história de outra forma, né? Sei. Mas lota, viu, Marcelo? Lota. O pessoal gosta, viu? Sim, mas eu acho que essa encenação, na verdade, começou lá atrás, né? Eu não lembro quem era o prefeito na época que organizou essa encenação. 38 anos, então tem chão, hein? Olha, Babal, ou talvez até antes mesmo. Eu acho que o Coiú. Possivelmente. Acho que foi o Coiú. Possivelmente. Mas eu acho que isso é importante. Isso é uma coisa, quer dizer, São Vicente tem a encenação, né, da chegada das caravelas, né? Isso. Que são outras caravelas portuguesas, mas tão nocivas quanto. E como outras cidades por aí... Matão, por exemplo, né, tem o 9 de abril também eles fazem uma apresentação lá. Então, mas e como outras cidades que tornaram uma cidade turística e um ponto atrativo justamente a encenação de Páscoa, né, da Semana Santa. Algumas cidades, tem uma cidade no Nordeste que eu não me lembro exatamente qual que é a cidade, se não me engano, no Pernambuco, e que chegaram a transformar a cidade inteira. Hoje não é mais cenário, são castelos de pedra mesmo, reconstruíram Jerusalém, né? É verdade. Então, eu acho que isso é muito importante, precisa ser dado o devido respeito, né, a essa situação, a esse tipo de trabalho, porque se não se realmente incentivar e a população não for, daqui a pouco degringola. E acaba. Aí acaba. É verdade. Eu queria aproveitar, Heraldo, que eu acabei de receber uma notícia aqui, que nesse momento os coqueiros em volta da balsa, lá do ferryboat, na ponta da praia, estão sendo cerrados neste momento. Inclusive, me foi até cientificado aqui que tem um vereador, né, que costuma estar lá todo dia de manhã na banca de jornal ali. Hoje ele não foi. Talvez ele estivesse sabendo. Sabia, com certeza. Talvez ele estivesse sabendo e falou, melhor eu não ir lá hoje. Bom, aquilo ali já é você passa ali pela ponta da praia e você não vê uma árvore, né? Não vê uma árvore. A única coisa que salva ali... da mureta. A única coisa que salva são os esguichos de água, porque nesse calor infernal que está fazendo na cidade, você não tem uma árvorezinha para ter uma sombra, é complicado. Vai salvar até a hora que chegar a conta de água. Na hora que chegar a conta, não salva mais.
Ou então vai com a ligação, como foi a mesma construtora, você não vai falar disso, que tem aí, é proprietária entre suas empresas, né? De alguns hotéis e motéis. Não tem mais agora, venderam tudo, né? Era proprietária. E todos tinham um bichano ali, né? Todos tinham um bichano. Cimentar a praia também, né? Cimenta a praia. Aí melhor, né? A areia fica no meio dos dedos. Né? Sidney, você vai ver a encenação de São Vicente? Não está no projeto meu pessoal, porque eu ando num momento muito difícil, né? Mas é 18 a 22. Eu ando de hospital para casa e casa para o trabalho. A coisa não está fácil nesse momento da minha vida pessoal. Mas a encenação, como falou o Medrado, ela contribui para algum aspecto. Entre estes, o turístico-cultural. Mas precisava ser visto de uma forma mais profissional, essa coisa. Mas já teve. Isso é da administração. Hoje eu acho que está meio abandonado. Isso é problema da administração. Você tinha que cuidar com maior afinco aquilo ali, porque realmente é um fator de atração turística, atração cultural, de você trabalhar com essa rapaziada aí para cenário, para iluminação, enfim. Sim, tem uma gama imensa Você não esqueceu isso, já teve até ator da Globo participando da encenação. Isso depende das administrações. Atualmente as administrações, todas, indistintamente da região, não têm colocado dinheiro nas produções culturais e desprezando, inclusive, como um atrativo turístico, que é o que o litoral precisa. E nesse momento, de qualquer forma, tem que continuar mantendo pelo menos um mínimo de calendário. Mas claro que se pudesse colocar mais produção e deixar isso mais divulgado pelo Brasil afora, a ideia que passa é o seguinte: criar como essa cidade aí que se transforma em Jerusalém. É feito agora e tal, aí o resto do ano inteiro esquece. Aí quando chega na véspera, assim, precisamos fazer a encenação. Porque não tem uma produção, né? Aí começa a tentar regimentar as pessoas secretaria e tal, falha, né? Chama a população, quer dizer... Secretaria de Cultura é uma secretaria falha. Não tem uma sequência, não tem uma estrutura, não tem um projeto. Justamente porque, bem disse o Sidney, muda de governo para governo. Aquilo que deveria ser, né, um assunto de Estado, que é um interesse do município e não do governo, né, é tratado como assunto. E parar de pensar que é gasto, não é gasto, é investimento, caramba. Você a cidade fica mais lotada, sabia? Fica mais lotada, tem mais dinheiro, circula mais dinheiro na cidade, mais impostos, mais tudo isso. Mas infelizmente os caras não fazem, quer dizer. Nós temos marcas. E ali é uma maravilha, né? Você aproveita todo. Fazem de cercar, como tá cercada a praia lá para fazer show. Isso pode. Agora, por exemplo, quanto é que se paga? Porque aquilo é feito por uma empresa, é vendido os ingressos, quanto essa empresa devolve ao município? Pois é. Não é? Ou é aquele tipo de concessão, eu tenho interesse, porque é justamente assim, foge-se da questão legal de você ter que fazer uma concorrência pública, entendeu? Porque, na verdade, a pessoa chega lá e pede o uso. Ela chega lá e pede para usar. Né? E aí se determina um valor para esse uso. Qual é esse valor? Eu acho que os vereadores de São Vicente deveriam estar mais atentos a esse tipo de coisa. Ou não. Secretário de São Vicente chama de porcos humanos turistas que sujaram as praias. O secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal de São Vicente, Gustavo Palmieri, criticou a quantidade de lixo jogado nas praias durante um mutirão de limpeza que ocorreu na praia do Gonzaguinha. Ele acompanhou e tirou fotos do mutirão. Chamou por meio das redes sociais os visitantes que chamaram as praias de, aspas, porcos humanos. A ação de limpeza foi realizada domingo e faz parte do projeto Verão no Clima da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Bom, eu acho o seguinte, antes de chamar os turistas de porcos humanos, eles deveriam fazer o que a gente estava falando aqui agora, um trabalho contínuo, não só no verão, o ano inteiro. Porque, ou o cidadão só vai na praia no verão, fora do verão ele não vai na praia. Né? Será que tem algum trabalho? O que a gente tem visto é as pessoas morrerem atropeladas por trator na praia de São Vicente.
Pois é isso que a gente tem visto. Fora isso, não tem uma lixeira, não tem um saquinho de lixo ali. Agora tem. Agora eles conseguiram distribuir, até recuperando pneus, um negócio muito interessante. Mas o problema não é esse, Heraldo. O problema é que a população de São Vicente é muito deseducada mesmo. Mas ele não está falando da população, ele está falando de turista, hein? Mas a população começa por ela, viu? Então, esse secretário que é vereador, na verdade ele é vereador. Ele é vereador e está lá como secretário. E ele defende a causa animal, né? Então, eu acho que quando ele falou porco, já não estava ofendendo. Porque ele deve gostar muito de bichinho. Claro. Ele tem trabalhado, né? Ou então está distorcendo essa situação dele. Talvez ele não goste tanto de animal, para dar esse tipo de tratamento. E também eu lembro que esse vereador, ele é meio contumaz nesse tipo de manifestação. Tem uns arroubos. E passou até, parece que algum tempo atrás, ele passou para agredir um eleitor que foi cobrar ele e tudo mais. Eu acho que esse vereador, ele secretário, né? Ele também tem um pouco mais de educação, porque não dá pra gente dizer dos outros aquilo que a gente não possui. O problema de limpeza na cidade envolve inclusive o município, a própria municipalidade. Lógico. Não é só o morador, não. Segunda-feira não teve coleta de lixo, e aí? Eles têm uma dificuldade... Ele chamou o prefeito de porco? Eles têm uma dificuldade imensa de resolver esse problema. Inclusive, parte da enchente naquela área mais alta da cidade, ali, Presidente Wilson, é porque tá os bueiros entupidos, flagrantemente. E quem começa a dar uma má lição é a própria municipalidade. E depois o município de São Vicente tem um problema de educação com relação à limpeza, com relação ao recolhimento de lixo do próprio morador. A questão da educação... Parece até cultural isso. Então, mas a questão da educação quanto à limpeza, e a gente viu números aí na virada do ano, que não imputa somente ao morador de São Vicente, ao cidadão que mora lá, né? O Calunga, né, que seja essa má educação a ele, porque, por exemplo, Santos teve mais de 100 toneladas de lixo, Copacabana quase 300 toneladas de lixo. Né? Então eu acho que isso deveria ser, para a gente poder mudar isso, você precisa começar a mudar a formação das pessoas, né, a ponto delas entenderem que você produz o lixo e você carrega o lixo consigo, né? Não deixa lá, Pois é aquilo que a gente via nos estádios com os torcedores japoneses. Isso. Né? Eles produzem o lixo, depois ele vai lá e ele mesmo limpa. Ele recolhe. Né? Então, eu acho que... Mas para a gente poder fazer isso, nós vamos ter que começar agora. Para quem sabe daqui a 30 ou 40 anos, a gente tenha essa formação. E não é xingando a população, não é ofendendo o turista, né, que isso vai acontecer. Aliás, ele é secretário de quê? De turismo? Não, secretário de Meio Ambiente e Defesa da Causa Animal. Até trabalha. Meio Ambiente. Então, ele deveria ir lá e conversar com o secretário de Turismo para tentar fazer aí uma composição aí na hora de fazer campanhas educacionais e envolver as escolas poderia fazer esse resultado para 30 anos. Mas para agora vai ser difícil. Mas se ele não limpa nem a escola, caramba. Pois é. Aí fica complicado, o município realmente. É o primeiro erro. Entre numa escola para você ver. É o primeiro erro. Entre não, lá. O município é o primeiro que erra. Vai lá no CREI. É difícil o morador acreditar que tem que o doente levar do o lado, bicho consigo. a seringa do outro, o esparadrapo com sangue no chão. Aqui em Santos, quando estavam fazendo um depósito lá no antigo PS Central, né? Fazendo um depósito lá, as baratas correndo pelas paredes, e veio lá o adjunto, não sei o que ele é lá, capa preta, né? Dizer que estava tudo dentro da condição da normalidade, estava tudo aceitável. É normal, barata circulando no meio do posto de saúde, é normal isso. É a coisa mais normal que tem. Não sei porque também tanta indignação, né? Coitado das baratas. Rato, barata. Barata também é gente, diria o Magri. As ratazanas estão lá soltas na ponta da praia. Aliás, as ratazanas estão soltas em Santos, na cidade inteira, viu? Na cidade toda. Como tem ratazana na cidade de Santos, viu? É um absurdo. Não existe um programa contínuo, né, para combater as ratazanas. Josualdo Ferreira diz que Santos terá time mais equilibrado. Cadu Macri.
O Santos apresentou à imprensa e à torcida o técnico Gesualdo Ferreira na manhã da última quarta-feira na Vila Belmiro. O treinador português, que se mostrou bastante animado com a possibilidade de trabalhar no futebol brasileiro, atribuiu a chegada de muitos estrangeiros ao Brasil na conta da globalização e não acredita que os profissionais de fora sejam melhores que os do país. Essa transformação que está a acontecer não tem a ver com o futebol brasileiro, nem tem a ver com o treinador português ou brasileiro ou italiano. Tem a ver com a globalização do futebol. Mudou. As coisas mudaram. Já não é igual. O que acontece é que no mercado as regras e as leis são abertas. Tudo se movimenta, nada está parado. É difícil nós percebermos quando começa e quando acaba um determinado negócio. O português elogiou o trabalho de seu antecessor, o argentino Jorge Sampaoli, mas garantiu que quer um Santos mais equilibrado, principalmente no aspecto defensivo. Aquilo que o Sampaoli fez o ano passado foi um trabalho notável. Aquela equipa não estava ninguém nas previsões que pudesse fazer aquilo que fez. Eu hoje vou chegar, quando encontrar os meus jogadores, vou cumprimentá-los e tirar o chapéu. Têm que se sentir honrados, têm que se sentir vaidosos, têm que se sentir felizes de terem feito o que fizeram na época passada. É uma equipa que me agrada, foi uma equipa que me agradou, gosto dessas equipas, mas também é verdade que no futebol não podemos só ver um lado, tem que se ver sempre aquilo que é o equilíbrio que tem que existir. A minha perspectiva em relação à equipa do Santos é melhorar o que era muito bom e tentar melhorar também aquilo que foi menos bom. O novo treinador e sua comissão técnica já deram início ao período de pré-temporada do elenco santista, que vai durar 2 semanas. O primeiro desafio do Peixe será no dia 23 de janeiro, diante do Red Bull Bragantino, em casa, na estreia do Campeonato Paulista. Agência Rádio Web, com informações do Santos, Cadu Macri. Ô Medrado, você que é santista, o Gesualdo aí é simpático, hein? Se mostrou simpático com a imprensa, com os torcedores, com a equipe técnica, com os jogadores. Olha, se simpatia ganhasse jogo... Tem um bloco do Rio de Janeiro que já diz isso. Então, simpatia é quase amor. Então, mas se simpatia ganhasse jogo... O Corinthians tinha sido campeão várias vezes com o Vladimir, lembra do Vladimir? Que era uma simpatia. Era uma simpatia, aquele negão. Era uma simpatia. A simpatia não ganha jogo, não. A gente tem que aguardar. Porque ele vem de um histórico não muito bom na Europa, né? E estava lá meio largado de canto. Além do que, né? Falou muito mal, né? Do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Que ele não viria para o Brasil porque é muito ruim, e agora está aí. A agenda, né, é muito sobrecarregada, na verdade. Agora ele está aí. Mas vamos aguardar. Eu tenho esperança de que ele seja um bom técnico. Né? Inclusive o argentino Sampaoli. O Sampaoli. Ele esteve em Santos ontem. Foi ver a molecadinha da árvore. Isso, ele esteve em Santos, levou eles para almoçar, né? Os amigos da árvore lá. E parece que a comissão, e todos eles e a comissão técnica estiveram no Santos, lá, inclusive para cumprimentar lá o Gesualdo. E foram barrados a priori, né? A comissão? Foram barrados, né? Mas depois deixaram entrar. O Décio, que é conselheiro, teve ontem aqui, ele falou o seguinte, que realmente conselheiro não pode ir na recepção do técnico. Não. Eu não entendo isso. O Conselho do Santos não faz o que tem que fazer e quer ver técnico. Mas assim, não é um todo, por que... Pra festinha o conselheiro quer ir. O conselheiro tem que ir lá e resolver os problemas lá. Tem muita coisa para resolver, questão de cartão corporativo, compra de calcinha com cartão, tem tanta coisa para resolver, eu não vejo o conselho fazer nada. Ô Sidney Costa, o Gesualdo diz que vai trabalhar também com a equipe de base. Não tem dinheiro para trazer reforço e tal. Pois é, eu acompanhei a entrevista que ele deu para o UOL e ele marcou muito o que o Santos representou na vida dele, e isso que é extraordinário. O Brasil nunca consegue respeitar o velho. No entanto, no caso do Gesualdo, ele informou que a paixão pelo Santos Futebol Clube veio da adolescência dele, aquele time de 62. Nós temos um técnico que assistiu jogar o time de 62, apesar que lá em Portugal,
e acompanhou isso e marcou a carreira dele definitivamente. Ele falou, o Santos é um time que eu não posso esquecer, por causa daquele time fantástico de 1900. E hoje é o técnico do Santos. Quer dizer, algo está mudando aí no comportamento em que os velhos vão começar a ser respeitados pelo jeito. Será? Tomara que um exemplo desse passe a ser comum na sociedade brasileira, porque hoje nós estamos mais velhos. Franco-atiradores vão matar 10 mil camelos na Austrália. Franco-atiradores de helicópteros matarão cerca de 10 mil camelos selvagens que se aproximaram da localidade do interior da Austrália em busca de água por causa da seca, colocando os habitantes em risco. Manadas de camelos em busca de água e alimentos colocam em risco as comunidades indígenas nessas áreas, além de causar danos e representar um perigo para os motoristas, explicaram as autoridades locais do sul da Austrália. A Austrália sofreu com um ano mais quente e seco de sua história, né? O que causou incêndios florestais devastadores que continuam a consumir certas regiões do país e ocasionar escassez de água em muitas comunidades. Caramba, 10 mil camelos? Realmente vai ser, hein? Não, esses são selvagens, né? Selvagens, Então você imagina o que é a interferência do homem, né? Porque o camelo não é da Austrália. Não, ele foi... Alguém inseriu o camelo lá, né? Possivelmente com ideias, porque o continente australiano ele é extremamente desertificado, né? Tanto é que ele só é realmente habitado pelas bordas, né? No centro há pouca habitação, porque há muito deserto, não há, é muito árido. E colocaram o camelo lá e agora precisam se livrar do camelo. Né? E cadê a moça lá do meio ambiente? O culpado são os ingleses, poxa. Agora, será que não dava para repatriar esses camelos? É cerca de metade da população de camelos lá. Diz que é estimado em cerca de 20 mil, eles vão matar 10 mil. Esses são os selvagens. Essa matança também vai criar um problema ambiental seríssimo. Vai. Porque onde é que você vai colocar depois isso aí tudo? Vai comer camelo. Eu tenho saudade do tempo do jornal impresso, que eu abria para ler, e a notícia mais escandalosa era um assassinato a cada um ano naquela época. Porque naquela época você matar alguém virava um movimento angustioso na sociedade. Então o que era mais barulhento era você ler uma notícia de assassinato. Hoje é homem virando mulher, mulher virando homem, elevador que cai e mata todo mundo. Mas você mesmo homem com toda a mulher, manutenção. deixa como mulher assim. Não, né? Só Eu não nunca dava lia notícia. naquela época essas coisas, eu nunca lia. Só não dava eu notícia. nunca lia. E agora Existia. camelo atrás de água e tá selvagem, e vão ter que matar. Quer dizer, o mundo acabou, meu. Sinceridade. Claro, você tirou o camelo, você tirou o animal do então, habitat dele e passa para outro, e depois não tem do condições. mesmo jeito que você tirou, você tem que arrumar uma solução diferente meu amigo, do que essa. É muito mais simples. fácil matar, né? Pois é. Cadê a mocinha lá que é a defensora do meio ambiente lá? Ela está fazendo alguma coisa, pelo menos está falando. A menina lá que o Bolsonaro Mas aí desqualificou. tu quer que ela faça o quê? Que ela vá lá pegar os camelos? Vai defender os camelos, eu não quero defender os camelos. Também acha errada, mas tem consciência. Eu não vi ela defender os camelos. Sim, mas vai chegar lá. O camelo do meio ambiente. Mas também não deram um O tiro meio aí. ambiente é só floresta. Mas eu acredito que deveria. Quem levou o camelo para lá, que tem que levar o camelo de volta. Então também. Então tem que exigir isso. Eu acho que tem soluções. Quem foi que levou o camelo para lá? A começar que se tu jogar água em vez de dar tiro, pode ser que funcione. Também. Eles estão com sede, né? Eu acho assim. O problema é que vai funcionar, só que em vez de 10 mil hoje, vai ter 30 mil daqui a algum tempo. Lógico. Pois é. Eu sei que é caro e só o não nosso vai resolver filete, o problema do meio ambiente. só o vai nosso criar filete. mais problema no meio ambiente. Só o nosso filete que defende anticoncepcional dos animais. Só o filete. Você, óbvio que você precisa em determinados momentos, você tem que ter controle populacional. É o problema né? lá no... Porque você... É o problema em Orlando, diz que jacaré anda na rua. Sim. Tem muito jacaré. Tem crocodilo, né? Crocodilo. Você mora lá numa mansão, o crocodilo está entrando na tua piscina. Eles preservaram o mangue. Lá tem um controle Eles preservaram o mangue lá. Então, mas você precisa... A população é muito maior do que... Você precisa controlar, como já há algum tempo atrás aqui
no Mato Grosso, na verdade, o jacaré do Papo Amarelo só voltou a existir nas quantidades que deveria, porque passaram a comer jacaré. E aí se criou uma legislação que, olha, todos que você cria aqui, um percentual dos que você cria, você tem que devolver à natureza. Aí se revolucionou, né? Lá o Pantanal. Na questão do camelo, acho que deveria ter algum jeito de devolver esse camelo para lá. Manda o bicho de volta pro deserto lá, eu não sou contra, Heraldo. Em determinados momentos, em determinadas situações, você tem que fazer esse controle populacional. Sacrifício. Né? Você tem que sacrificar, você tem que fazer. Né? Não pode ser de uma forma também, tipo assim, olha, como queriam, né? Pode sair por aí, pega a sua licença de caça e sai caçando o que você quiser. Né? Então esse controle populacional tem que ser feito. Mas também tem que dar, você não pode permitir, né, que se tenha uma atitude bárbara dessa, né? De simplesmente ir lá e matar os animais. Não sair de helicóptero. Que você não vai nem comer. Eu acho que eles vão. Né? Porque se desse pra. Não sei, dá pra comer carne de camelo? Acho que não. Deve ser dura pra caralho. Pois porque se desse pelo menos pra comer a carne de camelo. Você sabe que o Rio de Janeiro vai oferecer um know-how pra isso, né? Dos sniper? O governador. O Witzel. Olha o que foi lembrado, né? Ele é louco para tirar de helicóptero. Ele vai para lá com os sniper dele. Ele não desceu na ponte lá e foi parabenizar? Pô, saiu comemorando. Saiu comemorando. Saiu foi comemorando. Uhul! Ele saiu foi comemorando a morte. Nós estamos perdidos mesmo. Deslumbrado ele. Ô, Medrado, com a matança dos camelos, a gente vai encerrando hoje aqui o Em Cima da Hora. Obrigado pela tua participação. Ainda não mataram. Tá um projeto, pode ser. Vão matar. Calma. Não, já determinaram. Sim, mas calma. Ué, pode haver algum movimento aí. Que movimento? Só se a menininha lá, a pirralha, fala se ela fizer alguma coisa. Mas tu bronca da menina? A menina ativa. Mas é que eu não vi ela defender os camelos, cara. Calma. Aí não deram um tiro nos camelos ainda, mas tu acha que vai o quê? Acho que pode mudar. Vai levar pra casa os camelos? Acho que pode, já vi isso acontecer. Leva pros Estados Unidos então, eles não cuidam nem dos crocodilos, mas nem do camelo. Não, só leva pro Irã. Pro Irã, tá aí. Uma boa. Pra jogar bomba em cima dos camelos. Não, jogar bomba não. Mas é o que tá acontecendo lá, né? Não, já saiu carta aí decretada pelo presidente dos Estados Unidos pedindo... Trump já pediu perdão. Bom, Medrado, você que já andou de camelo, então a gente vai encerrando aqui o Em Cima da Hora de hoje. Muito obrigado, Heraldo, pelo convite. Estamos sempre à disposição aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Sidney Costa, o defensor da pirralha. Então... Não, eu não sou defensor de ninguém, nem de mim mesmo. Tenho cheio de problema que eu não me defendo. Há questões que você extrapola um certo limite de reflexão. Não cai bem, porque a menina. Agora tem 16 anos. A menina consegue se explicar muito bem, coisa que a juventude de hoje não consegue, nem a adolescência. Tem alguma autoridade, a gente percebe isso, e fala com números. Então não é uma pessoa que está fora do seu tempo. E ela pode ser um exemplo de mensageira do que vem pelo aí, né? Se ainda temos esse despertar numa adolescente, quem sabe a juventude salve o mundo, né, meu? Vai salvar. Bom, fique aí com a programação da Rádio da Vila e até amanhã, sexta-feira, com mais um Em Cima da Hora. Em Cima da Hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora.